Eu sei que eu demorei um pouco para falar sobre isso, mas é porque minha vida offline está muito ocupada. Passei uma semana inteira, trabalhando com os corais, trabalhando com música. Essa semana está acabando, prometo que eu vou descansar e retomar a produção de conteúdo de uma forma mais intensa. Mas eu não podia deixar de falar sobre isso. Vamos conversar sobre o vídeo do Felca. E antes de mais nada, eu quero agradecer ao Felca por falar sobre isso. Era necessário. Passou da hora do necessário para falar sobre o assunto. E o único nome que eu vou mencionar é o do Felca. Primeiro, porque eu quero evitar processo. Segundo, porque eu acho que é a justiça que tem que tratar da pessoa que, por coincidência, acabou esvaziando a casa de todos os eletrônicos, que eventualmente poderia comprometer a situação dele no caso de um inquérito com a Polícia Federal, e eu entendo que cada um tem que responder pelos próprios atos. Eu quero aqui falar sobre uma ponta do processo que há muito tempo eu venho batendo nessa tecla, que é é a consequência dessa adultização dos menores. Porque se tem menor antecipando a vida adulta, e eu concordo muito com o Felca que a infância e a adolescência são períodos muito curtos de nossas vidas e elas precisam ser vividas da forma adequada e correta. A gente passa mais tempo vivo como adulto do que como criança e adolescente. Se existe isso, se isso está acontecendo, é porque tem adultos permitindo que as crianças sejam aceleradas nesse processo de adultização. E aí a minha conversa é com os pais. Eu não sei se vocês se lembram quando eu gravei o vídeo sobre a série Adolescência. 2 vídeos, na verdade, que eu gravei. O primeiro comentando a série, onde a série deixa muito claro que a principal responsabilidade por tudo aquilo acontecer dentro daquela narrativa, e eu vou tentar não dar spoiler, porque afinal de contas eu gostaria que a maioria das pessoas assistissem a série. São 4 episódios de 1 hora, a série é brilhantemente executada, maior parte do tempo plano sequência, e com uma narrativa densa, personagens complexos, muito bem escritos, muito bem construídos. Acho que vai ganhar o Emmy 2025 como minissérie, agora a gente tem categorias separadas para telefilme e minissérie, deve ganhar como minissérie, porque é uma obra fantástica. No primeiro vídeo, eu comentei que a série deixa claro que a culpa é dos pais, que não monitoraram como que estava o ambiente escolar do filho, não monitoraram como estava a relação interpessoal da criança com os seus colegas, não monitoraram os indícios de que ele estaria passando por bullying e assédio pelos próprios colegas, não olharam para o próprio comportamento como adultos, porque o personagem central estava reproduzindo o comportamento dos adultos. Então, sim, a responsabilidade é dos pais. E o segundo vídeo, quando eu tento desmontar a teoria absurda de que houve uma mudança na etnia ou na raça do protagonista, apenas e tão somente para que não fizessem a associação direta da criminalidade com armas brancas com as pessoas pretas e imigrantes no Reino Unido. Só gente idiota e canalha acreditou nessa teoria. Aí eu tive que ir lá fazer o trabalho jornalístico de buscar as informações, a origem da fake news, aquilo que os criadores da série disseram para a imprensa, fazer toda a coxa de retalhos e mostrar a narrativa completa. Nos 2 casos, os pais são responsáveis, porque tem muito adulto idiota e estúpido no planeta Terra. Muito adulto imbecil no planeta Terra. Essa história de adultizar as crianças, eu sei que esse é um termo problemático para se falar no vídeo, isso acontece há muito tempo. Sabe aquela galera que dizia que no meu tempo que era bom, no meu tempo é que as coisas eram direito, não tinha tanto crime acontecendo, não tinha tanta corrupção. O povo antigo hipócrita que a gente tem que conviver desde uns tempos para cá, naquela época isso já acontecia.
Quantos e quantos casos nós sabemos de crianças que foram abandonadas na porta de desconhecidos, de crianças que foram morar com, sei lá, um parente distante, lá em outro estado, porque e aí eu entendo que existe a questão socioeconômica embutida na história, eu entendo que alguns pais vão tentar fazer aquilo que é melhor pelos filhos, para que eles tenham um futuro melhor do que eles tiveram. Até entendo que você vai morar lá em São Paulo com aquela sua tia rica para você aprender a ter uma profissão, para você ter cultura, ter estudo. Eu entendo. O que eu não entendo é você destruir a infância do seu filho em nome de dinheiro que você vai receber e não a criança. O que eu não entendo é você colocar o seu filho em um ambiente que é extremamente problemático para que alguém ganhe dinheiro com isso através das plataformas digitais. Isso jamais vai passar pela minha compreensão. E eu posso sim, de repente, ser um ignorante, um estúpido de não entender a validade disso. Talvez o problema esteja comigo, porque afinal de contas, sou eu que não estou vendo além do que, sei lá, essas pessoas estão, de repente, projetando para o futuro. Quem sabe é uma nova forma de livre expressão. Não, não é. Não é. Isso é comercializar a criança. Isso é destruir com a infância de alguém. Tem muito pai que há muito tempo fica negligenciando os cuidados dos filhos, de crianças que eles colocaram no mundo, que é obrigação, compromisso garantir o estudo, a alimentação, o bem-estar, a saúde mental. Tem muito pai e mãe por aí que acha que é favor alimentar, dar roupa, dar estudo e dar remédio para filho. Eu particularmente me desconstruí dessa coisa de, honrai o pai e a mãe, que você tem que ser grato pela vida que você tem. Eu agradeço sim a tudo que eles fizeram por mim, mas era obrigação deles. Eles colocaram filhos no mundo. A responsabilidade pela criação de uma criança, pela formação dos códigos morais e éticos, pela construção objetiva da base da moralidade de um ser humano, continua a ser dos pais. Não é da religião, não é da televisão, não é dos videogames, não é do cinema, não é da babá, não é da diarista, não é de ninguém. É pai e mãe. E em algum momento parece que isso se perdeu. Ou, na verdade, historicamente, os adultos não querem assumir as responsabilidades dos seus erros. Não querem assumir a responsabilidade de que aquela criança que nasceu sem qualquer tipo de informação é de responsabilidade dos adultos que geraram aquela criança. Eu estou dizendo o óbvio. Então, quando a gente vê que tudo isso que está acontecendo, tudo isso que agora e, meu Deus do céu, há quanto tempo esse conteúdo não está na internet? Vários produtores de conteúdo falando, muita gente tendo gatilho porque a gente já viu isso acontecer antes, e só agora decidiram investigar, só agora decidiram ir atrás, só agora estão tentando aplicar punições a quem permitiu que esse conteúdo chegasse ao grande público, e mesmo que isso fosse para plataformas específicas como o OnlyFans. É conteúdo ilegal, é conteúdo problemático, é conteúdo que destrói a infância das pessoas. Só agora decidiram correr atrás disso. E há quanto tempo que isso é discutido? E se isso está acontecendo, é porque tem pai e mãe que está permitindo. E eles precisam ser diretamente responsabilizados. A ignorância, nesse caso, não é uma bênção. Não é porque, pelo amor de Deus, não é porque essas pessoas estão no interior do Brasil, no interior do Nordeste, que teoricamente elas não teriam instrução ou educação. Não. Isso não passa pela questão de conhecimento, não passa pela questão de cultura. Isso é uma questão moral. Se pai e mãe tratam filho assim, a gente está indo para uma questão moral. E eles precisam ser responsabilizados. Acontece que, tal e como eu disse alguns minutos atrás,
Tem adulto que não quer assumir a responsabilidade de jeito nenhum. Tanto que eu conheço adulto que desistiu da série adolescência no 3º episódio. Quando fica claro, evidente para todo mundo que assistiu a série, que o protagonista estava repetindo os comportamentos do pai, revelando como que era o ambiente doméstico, mostrando para a terapeuta o quão problemático era o entorno que ele vivia. E aí, adulto detesta se sentir culpado. E só para encerrar o vídeo, não dá para dizer que é uma novidade essa questão de adultização das crianças. O que o Felca levantou é algo que foi potencializado não apenas pelos atos extremos, que resultaram inclusive na gravidez de uma menor de idade. A gente está olhando muito para esse caso porque nós temos a internet como o fator que potencializa o alcance desse conteúdo. Mas não vamos nos esquecer, principalmente vocês adultos com 40, 50, 60 anos na cara, que na década de 90, no programa do Gugu, no domingo à tarde, vocês achavam uma gracinha, adoravam quando a sua filha, a Jennifer, de 5 anos, ou a sua neta, Carolina, de 7 anos, ia para o programa do Gugu dançar na boquinha da garrafa. Vocês achavam uma gracinha. Vocês achavam isso uma belezinha. E até hoje, 30 anos depois que aquilo aconteceu, eu vejo os adultos tentando justificar, dizendo o seguinte: ah, mas a criança era inocente, a criança não sabia de nada. A criança não interpretava isso como algo adulto. Mas os adultos sabiam disso. Os adultos ficavam ativando apito de cachorro com as crianças, achando isso legal, achando isso bonitinho, e não entendendo a semente que estava plantando. Olha só, coincidência ou não, os pais das crianças que hoje são expostas na internet por esse processo de adultização, um processo nojento, nefasto, são as crianças lá do passado. Elas se tornaram adultas e normalizaram isso. Normalizaram o ato de, cara, literalmente comercializar seus filhos em nome de dinheiro para que conteúdos problemáticos apareçam na internet. Olha só como são as coisas. Veja como o padrão se repete. Veja como o modelo se repete. E aí tem gente que entende que não podemos regulamentar a internet. Não podemos estabelecer as regras porque não pode ter limite. A internet é uma terra sem lei. Ah, como eu gostaria que fosse a neta de uma dessas pessoas que ficam falando isso. Como eu gostaria. Será que o discurso seria o mesmo se fosse a neta de uma dessas pessoas? E gente que tem o poder para influenciar nas decisões, que podem promover as mudanças que são importantes e urgentes para a nossa internet. Será que teriam a mesma atitude? Será que se fosse a neta de 17 anos que terminasse grávida por um cara que nem sabe quem é, que acabou parando numa casa para produzir conteúdo de gosto extremamente duvidoso na internet? Fica o questionamento, se bem que as respostas estão bem claras. Eu vou deixar as respostas implícitas apenas e tão somente pelo teor do conteúdo que você acompanhou até aqui.